Olá, boa tarde, queridos alunos. Voltei aqui agora para a gente finalizar esse assunto de anestesia, tá? Então, hoje, segunda-feira, eu disponibilizo essa última aula, que a gente finaliza essa quinzena aí, né? Finaliza esse término aí dos termos de anestesia, que a gente falou de avaliação pré-anestésica, né? Falamos daquele ASA, do anestesista, falamos dos tipos de anestesias. E agora a gente vai falar de onde o paciente se recupera, ok? Pensando que, terminando isso, nós vamos dar início a outro assunto, mas na quarta-feira a gente vai fazer uma reunião para a gente pôr os pingos nos is, né? Para a gente finalizar tudo, fazer uma retomada de tudo isso e para fechar esse assunto anestesias, né? Então, se a gente falou que o paciente ele faz uma avaliação pré-anestésica, onde o médico vai avaliar o quê? Ele vai avaliar o risco que o paciente tem, né, para a cirurgia. Depois ele vai fazer a cirurgia, e aí, dependendo da cirurgia, ele vai se recuperar aqui nessa sala que vocês estão vendo, ó, que é uma sala cheia de leitos, o paciente vai ficar monitorizado, então, dependendo do tipo de cirurgia que ele fez, do tipo de anestesia, ele vai para a sala de recuperação pós-anestésica ou RPA, tá? Como a gente comumente vai falar, tá? Todo paciente vai para a sala de recuperação pós-anestésica? Não, nem todo paciente. Alguns que fizeram cirurgias são graves, as A3, as A4, fizeram cirurgias grandes, né? Precisam de uma atenção especial maior, eles saem da sala cirúrgica e vão para a UTI, né? Mas grande parte da cirurgia os pacientes vão para a sala de recuperação pós-anestésica e daí vão para o quarto e depois vão para casa, né? Em alguns ambulatórios, por exemplo, o AME, que é um ambulatório, faz cirurgia ambulatorial, o paciente sai do centro cirúrgico, fica na sala de recuperação pós-anestésica, são cirurgias rápidas, mais simples, e daí vão para casa, ok? Tá? Então vamos lá. Que setor é esse, né? Então vocês estão vendo macas, o paciente fica monitorizado? Sim, fica. Ele vem para se recuperar do quê? Desse processo anestésico, né? Que a gente viu o quanto ele pode ser, tem riscos, eu faço um monte de medicações, o paciente pode ter riscos de arritmia, pode ter risco de ter o quê? Uma hipertermia maligna, que é uma coisa que a gente não quer, e é por isso que o paciente passa por uma avaliação pré-anestésica, né? Então vamos lá. Então, o que é a sala de recuperação pós-anestésica, ou RPA, né? Por isso que a sigla é RPA. É onde o paciente vem para se recuperar desses tipos de anestesia e das cirurgias que invadiram tanto o organismo dele, né? Então, a gente tem a cirurgia, anestesia RAC, aqui vocês estão vendo um paciente entubado, né? Então, durante o procedimento anestésico, a gente vai ter alguns cuidados. Vocês estão vendo aí o olho do paciente coberto, fechado com uma fita, né? Hoje em dia, a gente usa uma pomada que chama Epitesan, né? A gente passa a pomada, por quê? Porque a esclera pode ficar aberta e a gente não pisca. Se a gente não pisca, a gente não lubrifica a nossa córnea, né? O nosso olho. Se não tem lubrificação, pode ter lesão e eu posso não enxergar. Isso é uma iatrogenia ocasionada pela cirurgia e não é isso que acontece. Então, a gente fica umedecendo os olhos do paciente ou a gente usa essa pomada, né? Em caso onde não tem pomada, a gente umedece com soro fisiológico, tá? Para o paciente não ter risco. Mas vocês estão vendo, o paciente que sofre uma curarização, uma anestesia geral, ele tem que ter um suporte ventilatório, ele vai ficar entubado desse jeito, né? A intubação orotraqueal, tá? Que pode ser quem faz realmente é o anestesista. Então, ó, vocês estão vendo ali em cima, ele está usando um laringoscópio para introdução da cânula. Está sem luva ali, né? Ele não deveria estar sem luva. É um procedimento com luva estéreo? Não, mas o médico vai tornar o mais limpo possível para não haver contaminação, tá? E ali embaixo, na outra foto, vocês estão vendo que uma intubação também com a máscara laríngea. Ela é geralmente mais fácil de ser colocada, né? Vocês estão vendo que ela tem parece uma boquinha, e aí o ar vai sendo introduzido para o pulmão. Ela é mais fácil e ela é usada para procedimentos mais rápidos, né? Por exemplo, vou fazer uma cirurgia de 1 horinha, 40 minutos. Às vezes o médico opta, em vez de colocar pelo tubo orotraqueal, pela máscara laríngea. Eu só quis trazer para vocês, a gente vai ver isso mais especificamente em outros tópicos.
Só para mostrar para vocês que num procedimento de anestesia geral, onde o paciente não vai conseguir respirar sozinho, eu preciso do suporte ventilatório, ou intubação ou máscara laríngea. Na RAC precisa? Não, na RAC não, porque a interrupção da dor e dos movimentos vai ser da cintura para baixo, tá bom? Então vamos lá. Então, quais são os objetivos na sala de recuperação? É proporcionar recuperação para esses pacientes. Então, o foco da assistência é garantir que o paciente se recupere dos seus, né, procedimentos anestésicos, até que as suas funções motoras, vocês vão ver que quem trabalha na recuperação pós-anestésica vai medir sinais vitais do paciente de 15 em 15 minutos. Porque eu preciso ver se os sinais vitais, as funções motoras, as funções sensitivas voltaram aos níveis normais que estavam antes da cirurgia. Esse é o objetivo da sala de recuperação pós-anestésica, tá? A permanência do paciente, ele vai ficar de 1 a 6 horas. Quem é responsável por o paciente nesse lugar? A equipe de enfermagem e principalmente o anestesista. Então, quem vai dar alta para o paciente desse setor é quem fez a cirurgia? Não, é o anestesista, tá? Qual que é a finalidade? É dar suporte para o paciente até que os sinais vitais dele vai chegar hipotérmico, a temperatura dele vai chegar bem baixa, vai. Nesse lugar a gente vai aquecer, né? Ele vai ter movimentos dos membros inferiores se ele fez RAC? Não, mas eu vou avaliar toda hora se o movimento está voltando. Prevenir as complicações, então a gente vai olhar se tem sangramento, se o paciente está com dor, se ele aliviar a dor, né? Se ele está com náusea, com vômito, tudo isso deve ser checado pelo técnico de enfermagem e informado ao anestesista, tá? Qual que é a assistência de enfermagem nesse período de recuperação? Então, nesse período, os pacientes que voltaram da anestesia geral, eles vão estar o quê? Dormindo. E eu preciso continuamente saber se ele está saturando bem, se a respiração está ok, né? A gente vai ter a individualidade das pessoas, né? Então, tem pessoas que com 2 horas já estão recuperados, tem pessoas que com 6 horas ainda não estão, né? A gente tem que pensar que os familiares estão ansiosos por notícias e nesse momento a equipe deve ser continuamente falar assim, a família já está sabendo, ele está aqui porque eles vão ligar, ainda está na recuperação, mas está tudo bem. Então, isso é responsabilidade do técnico de enfermagem junto à equipe que trabalha na recuperação, tá? O que se faz quando a gente admite o paciente na sala de recuperação pós-anestésica? Eu confiro a identificação do paciente, o diagnóstico, o tipo de cirurgia, o tipo de anestesia, o paciente se ele está respirando bem, quais os sinais vitais, a primeira coisa que a gente já monitora, vocês viram que tem monitor, né? A gente monitora o paciente, abre o paciente, olha, tem dreno, está sangrando, tem sonda, onde está o acesso do paciente, né? Ocorreu alguma coisa durante o procedimento anestésico de cirurgia, né? O que foi administrado? Foi administrado sangue? Quanto o paciente perdeu? Tá com dreno? Com tudo que o paciente tiver, a gente tem que anotar e tem que se certificar que tá certo. Cuidados no pós-operatório imediato, tá? A gente transfere o paciente da cama da maca para a cama, né? Ou às vezes ele fica mesmo numa maca até ser transferido para o quarto. A gente vai colocar, agasalhar, né? A gente vai aquecer esse paciente, vai ver se a função respiratória está ok, vai observar o nível de consciência dele. Então, se ele dorme profundamente, eu vou chamá-lo para que ele respire. Verificar sinais de palidez, de hipotensão, se a pele está ok, se os drenos estão ok, se a ferida operatória não está sangrando, tá? Isso a gente chama de POI, pós-operatório imediato. E ela é até 24 horas após a cirurgia. A gente chama esse paciente está em POI, tá? Observa o curativo, observa os drenos, observa o gotejamento do soro, né? Se ele vai receber soro, ele provavelmente vai receber algumas medicações. Mantém o paciente calmo, aquecido, administrar remédios para dor, para náusea, conforme a prescrição do anestesista. Informar o anestesista de qualquer intercorrência com esse paciente, tá bom? Controlar os sinais vitais, geralmente, inicialmente é de 5 em 5 minutos, depois de 15 em 15, depois de 30 em 30. Quando o paciente já está vendo de 1 em 1 hora, a gente já vai cogitar a alta dele para o setor, né, para o quarto.
atentar-se para as anormalidades, né? Verificar se o paciente está desconfortável na posição, posicioná-lo de uma forma melhor, se ele está com dificuldade para respirar. Às vezes a gente confirma se a gente pode sentar um pouco mais esse paciente, tá? Vamos lá. Passado, né, o pós-operatório imediato, a gente fala que a gente vai para o pós-operatório mediato, que é passadas 24 horas do paciente. Geralmente esse paciente já vai estar no quarto, né? Eu avalio se ele já pode ser alimentado, isso ele já vai estar no quarto, mas ainda faz parte dos cuidados pós-operatórios, e por isso que a gente vai comentar aqui, né? A gente só pode alimentar um paciente e saber se ele está bem acordado, né? Eu já vi paciente chegar do centro cirúrgico, ele está completamente sonado e tinha um comprimido para ele tomar. E eu vou lá, coloco o comprimido na boca do paciente e o paciente engasga, né? Então a gente tem que se atentar a tudo isso. Ele está bem acordado? Ele pode comer? Porque aí a família às vezes vai dar comida e o paciente está completamente sonolento, ele engasga, ele pode ter um engasgo e morrer de ter uma parada respiratória, né? Então a gente tem que se preocupar com isso. Então, a partir das 24 horas, a gente já fala que é o primeiro PO, primeiro pós-operatório, já não é pós-operatório imediato, e sim pós-operatório mediato, né? Esse paciente pode sentar, esse paciente pode deambular, ele pode tomar banho de chuveiro, né? A gente tem que orientar a família, porque a família não sabe, e a família vai levantar esse paciente, e às vezes ele não podia, tá? Então a gente tem que dar todas as orientações quando a gente deixa esse paciente no quarto da sala de recuperação pós-anestésica, tá? Quais os critérios para alta? Quem que vai dar alta para o paciente para ir para o quarto da sala de recuperação pós-anestésica? É o anestesista, isso mesmo, né? Não é o cirurgião. O cirurgião já foi embora, né? Quem está cuidando desse paciente ainda é o anestesista. Então, o anestesista vai avaliar o quê? Tem critérios de avaliação. E quem que vai informar o anestesista se o paciente pode ir de alta? Você, técnico de enfermagem que trabalha lá, tá bom? Então, a gente vai avaliar o quê? Ó, a recuperação da consciência, se ele está estável, né? O coração dele está batendo ok, a pressão está ok, a função respiratória está ok, a função motora, né? Ele fez hack, mas ele já está sentindo as pernas, ele não consegue mexer, não está chutando uma bola, mas ele já está sentindo, né? Náuseas e vômitos estão sob controle, ele está fazendo xixi, ou ele já fez, ou ele está demonstrando que está com vontade de fazer, né? Vocês vão ver que tem muitos anestésicos que fazem com que haja uma atonia da bexiga. Então, o paciente fala assim, ele começa a sentir um desconforto, a barriga dele começa a distender, tem urina, mas ele não consegue fazer xixi. E não é frescura, né? Você fala assim, o paciente está com frescura. Não, isso é ocasionado pelas medicações. Quem que tem que avaliar isso? Olha, já faz 4 horas que o paciente voltou da cirurgia e ele não fez xixi ainda. E ele tá falando que não tá com vontade. Você tem que ir lá apertar a barriga dele, tem que abrir a torneira, tem que estimular, né? Ele pode falar para você, eu não consigo fazer. E aí você vai ter que informar o enfermeiro, porque muito provavelmente às vezes tem que passar uma sonda. Passa a sonda uma vez, aí passado 6, 8 horas de cirurgia, o paciente já consegue fazer xixi sozinho. E isso é importante que a enfermagem fique atenta, né? Nós, técnicos de enfermagem, precisamos ficar atenta. O paciente não pode ficar 6, 8 horas sem fazer xixi. Ele vai começar a ter mal-estar, vai começar a ter muita dor, né? E ele não vai saber entender por quê. E aí você tem que falar, você já fez xixi? Não, não fiz. Opa, então é isso. Essa é a causa. Isso se chama bexigoma, tá? O paciente que tem bexigoma, aí depois passa a sonda, ele faz 1000 ml de urina. Isso é um risco muito grande, então a gente não pode deixar isso acontecer. E isso é importante já, essa preocupação começar a acontecer na sala de recuperação pós-anestésica, né? Porque daí quando a gente vai passar o plantão desse paciente, a gente fala, olha, já faz 4 horas e ele não fez xixi ainda, porque o seu colega que receber plantão, ele vai ficar atento a isso, ok? O curativo, ele tem que estar limpo e seco, a saturação de oxigênio tem que estar ok, né? Acima de 90. Então, eu não posso levar o paciente para o quarto e ele tá respirando assim, ó, com falta de ar, né? O anestesista tem que ser informado. Esse paciente não pode ir para o quarto respirando desse jeito. E aqui, ó, nós estamos terminando já, né? Isso é bem rapidinho, mas o quanto é importante para a gente enquanto técnicos.
Essa é uma escala que chama escala Windson de Aldrete-Krulig. Vocês vão ver isso pregado em todas as camas da sala de recuperação pós-anestésica. É uma pontuação, né? Então, vocês vão ver aqui, a atividade muscular, ele movimenta os membros, você vai dando pontos, ó. 2, ele respira, 4, a pressão dele está normal, estava igual a que estava anteriormente, 6. Então, se o paciente tem uma numeração acima de 10, ele já pode ser cogitado como alta, né, da sala de recuperação pós-anestésica. Quem que vai pontuar? Geralmente, a gente vai pontuar, o técnico ajuda a pontuar, e ele vai falar lá para o anestesista, olha, doutor, esse paciente fez uma cirurgia tal, porque o anestesista vai estar lá, ele já fez uma cirurgia tal, já faz 4 horas, a escala dele tá dando 15, tá dando 12, tá dando 10, e ele tá consciente, ele tá sem dor, ele podemos levá-lo para o quarto, pode pedir o quarto dele. Então, tudo isso é importante que o técnico saiba, porque ele que vai avisando ao anestesista. O anestesista vai lá, vai avaliar o paciente e vai falar, não, esse paciente pode realmente ir para o quarto, tá? Por que é importante não ficar muito tempo com esse paciente lá? Porque as cirurgias vão acabando e você tem um número limitado de leitos na sala de recuperação pós-anestésica. Você não tem 40, 50 leitos. Então, esses leitos têm que ser rodados, porque as cirurgias vão acabando e os pacientes vão indo para a sala. E aí vai chegar uma hora, se você não dá alta para esse paciente, você não tem onde colocar a paciente, tá? Então, é uma preocupação da enfermagem que os leitos da sala de recuperação pós-anestésica vão rodando, tá ok? Então, ó, com isso, a gente termina. A gente falou, então, da avaliação pré-anestésica, falamos da anestesia e agora falamos de como é a recuperação desse paciente. E aí, agora a gente vai entrar em outros aspectos, tá? A gente vai, na quarta-feira, vamos fazer uma reuniãozinha, vou marcar, deixar marcado aqui no Teams, para a gente finalizar todos esses assuntos, fazer uma retomada de tudo, para a gente iniciar novos tópicos, ok? Um abraço para vocês, com muitas saudades, e eu espero que vocês, assim, que lá nas postagens a gente vá comentando aquilo que a gente não entendeu, que a gente não captou, né? Se vocês perderam alguma aula, essa aula eu não tive, vocês me avisam, eu reposto a aula, a gente volta a falar sobre o assunto de novo, tá? Então não se esqueçam que na quarta-feira a gente vai retomar tudo isso. Principalmente porque não pode ficar dúvida dos tipos de anestesias e os cuidados que a gente tem com cada uma delas, tá ok? Um beijo para vocês e até mais.